Depois da retirada da urgência do projeto de lei que trata da manutenção da desoneração de 17 setores da economia, o andamento do tema agora na Câmara é incerto. Para tratar do assunto, o Jornal da Manhã recebe a relatora do texto na Câmara, a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Obrigado, deputada, pela presença aqui. Um bom dia, bom final de semana. Bom dia, Vitor, bom final de semana. Mais uma vez, né, nós estamos aí tratando da questão da reoneração da folha, porque o governo insiste em bater nessa tecla, em reonerar, em não aceitar a decisão do Congresso Nacional, que votou por ampla maioria para que essa política importante de desoneração da folha permanecesse até o final de 2027. O governo vetou o projeto completamente, o Congresso derrubou o veto do presidente e insistindo, né, em aumentar a arrecadação através da reoneração da folha. O governo primeiro apresenta a medida provisória, depois de um amplo debate, inclusive com o presidente do Congresso, o governo decide retirar a questão da desoneração da folha, a parte da desoneração da folha de dentro da MP 1202 e apresenta em forma de projeto de lei com urgência constitucional. O presidente Lira me indicou como relatora desse projeto no plenário antes de apresentar o relatório, eu fui convidada pelo ministro Fernando Haddad para conversar sobre o relatório e sobre essa pauta da reoneração dos 17 setores que mais empregam no nosso país. Naquela oportunidade, eu pude dizer ao ministro que há pouquíssimo tempo atrás, o Congresso já definiu, né, por essa questão, já discutiu esse tema, assunto encerrado. O nosso relatório seria pela rejeição total do projeto apresentado pelo governo. Então, o Ministério decidiu retirar a urgência, né, o governo retira a urgência da medida, e aí então nós entendemos, né, ou naquele momento, a gente teria uma ideia de que o governo teria desistido dessa pauta, né? Que o governo buscaria o equilíbrio das contas aí, principalmente gastando menos, né? Porque a gente não vê nenhuma ação de diminuir os gastos, mas sim de tentar aumentar a arrecadação através do aumento de impostos e de quem já contribui com valores bem consideráveis, né, para o Poder Executivo. Então, o que acontece? O governo, o projeto ele volta para as comissões a partir da retirada de urgência, e aí, com uma manobra do governo, possivelmente, a indicação da relatoria de uma deputada do PT, que provavelmente é para isso, né? É para poder reonerar esses 17 setores que mais empregam, causando ainda mais a insegurança jurídica e a instabilidade que esse tema traz, não só aos 17 setores, mas a toda a nossa economia já desde o ano passado. Agora, deputada, só para ficar mais claro ainda, até que esse projeto avance e comece a ser discutido e haja uma conclusão, para isso os setores, esses 17 setores seguem desonerados então, né? Hoje seguem desonerados porque o governo retirou da medida provisória a parte, né, que dizia respeito à reoneração da folha dos 17 setores. Então, o que a gente permanece, eu sempre disse que aquilo foi uma pequena vitória. Pequena vitória por quê? Porque o governo continua insistindo, o governo mostra aí semana após semana que o grande objetivo do governo é reonerar esses 17 setores, fazer com que as empresas dos setores paguem as suas contribuições previdenciárias patronais sobre o salário de cada trabalhador, ao invés de pagar sobre alíquotas, né, sobre a receita bruta da empresa. E a consequência disso qual é? Desemprego. A consequência disso não há outra, senão as empresas demitirem um grande número hoje de trabalhadores, porque não consegue suportar, não consegue absorver o custo que tem, até porque as empresas, né, dos setores desonerados, a média salarial ela é maior do que dos setores onerados, não vai conseguir absorver a contribuição previdenciária patronal sobre os 20% da folha de pagamento e vai acabar demitindo. O número que se tem aproximado de demissões, caso isso aconteça, o governo continue insistindo nessa questão, é de mais de 800 mil
trabalhadores formais. Isso também vai impactar nos cofres públicos e talvez o governo não tenha feito esse cálculo, porque serão mais pessoas que estarão no seguro-desemprego, que precisarão do governo para se inserir, né, nos programas assistenciais, ao invés de estarem trabalhando com carteira assinada, contribuindo com imposto de renda, PIS, COFINS, FGTS, INSS do trabalhador, e o governo, nessa sanha arrecadatória, só consegue enxergar a parte que lhe convém e não consegue enxergar o todo e o impacto, principalmente, que terá para a nossa economia, obviamente aumentando a inflação, porque quando aumenta os custos desses 17 setores, aumenta, com o efeito cascata, o custo de outros setores também impactando em toda a nossa economia. Deputada, a pergunta agora é do nosso comentarista, o Cristiano Vilela. Deputada, bom dia, satisfação conversar com você aqui na Jovem Pan. Deputada, diante desse quadro, onde o governo vem mantendo posicionamentos no sentido contrário ao legislativo, a senhora entende que existe uma tendência do recrudescimento por parte do legislativo com a colocação de pautas chamadas pautas bombas, pautas que venham no sentido oposto aos interesses do governo? Olha, Cristiano, eu acredito que é possível, até pelo comportamento do governo. O governo vem desrespeitando o poder legislativo e esse exemplo da desoneração da folha, ele é um dos grandes exemplos que nós podemos utilizar para demonstrar isso. O Congresso Nacional, ele derruba o veto presidencial e o governo insiste em manter a reoneração da folha através de medida provisória. Isso, no final do ano passado, representou uma afronta à decisão do Congresso Nacional por parte do governo. Passado isso, o governo tem se mostrado muitas vezes desrespeitoso nas decisões, né, que tanto a Câmara quanto o Senado decidem, e principalmente em assuntos, né, que essas decisões foram feitas por ampla maioria, como é o caso aqui da desoneração. Foram 430 votos contrários, apenas 430 votos favoráveis, apenas 17 votos contrários. Então, quando o governo toma esse tipo de atitude, o governo mostra que está fazendo o enfrentamento em relação às decisões, né, e a construção legislativa do poder legislativo, ultrapassando, inclusive, as suas prerrogativas. Então, nós estamos, nesse tema da desoneração da folha, muito atentos para evitar retrocessos. Em outros temas também, que muito bem foi colocado, até antes mesmo de eu entrar aqui no ar pelo Cristiano, da questão do quinquênio, da volta do quinquênio que foi aprovada na CCJ, e isso deixa todos nós muito preocupados, porque o custo desse quinquênio é altíssimo e quem vai pagar é o cidadão brasileiro. E durante o ano passado, o Congresso aprovou diversos temas que colocaram mais recurso para dentro dos cofres públicos. Porém, o governo também não mostra nenhuma atitude na direção de diminuir os gastos. Faz o contrário. Colocou em sigilo, por exemplo, os participantes, né, aquelas pessoas que estiveram junto da comitiva do presidente Lula, que gastou quase R$1,5 milhão de reais numa viagem do presidente, que ocupou um quarto de hotel com uma diária de quase R$45 mil. Então, deputada, são essas as ações... Sim. Oi, Vitor. Pode concluir, por favor. Não, então, são essas as ações que a gente espera por parte do governo numa questão de equilíbrio fiscal, que é o equilíbrio fiscal que o governo busca, e não ao contrário, de tentar cada vez mais arrecadar, colocar, né, o peso do Estado cada vez mais forte nas costas do trabalhador, ao invés de também se preocupar com a coluna aí das despesas. Muito bem, aí a análise da deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-la muito, deputada, pela presença aqui com a gente, por atender ao nosso convite nessa manhã de sábado. Um bom final de semana por aí e até uma próxima. Obrigada, Vitor. Obrigada, Lívia. Bom final de semana para vocês também.